Este podcast é uma produção de O Estopim Mais Comunicação e Conteúdo. Gravado nos estúdios de O Estopim. Se um regime não começasse com tanques na rua, mas com a ideia de que o corpo de uma mulher pode ser administrado pelo Estado, pela religião e pelo medo. É exatamente isso que a Margaret Atwood faz em O Conto da Aia. E é por isso que esse livro continua sendo uma das distopias mais perturbadoras e mais atuais da literatura. Porque ela não fala só de teocracia fictícia. Esse livro fala de uma sociedade que aprende a chamar controle de proteção, violência de ordem e submissão de virtude. Eu sou o Raul Silva e você está no Teoria Literária. E hoje eu vou fazer uma análise literária de O Conto da Aia, da Margaret Atwood, e explicar por que esse romance continua tão atual, tão incômodo e tão politicamente explosivo. E aqui está a tese que vai guiar o episódio até o fim. Gilead não apaga apenas os direitos das mulheres. Gilead tenta apagar a sua linguagem, a sua memória e até a condição de sujeito delas. O Conto da Aia foi publicado em 1985, mas o que torna esse romance tão forte é que Margaret Atwood não escreveu uma fantasia impossível. Ela mesma estabeleceu uma regra para si: não colocar no livro nada que a humanidade já não tivesse feito em algum momento, em algum lugar, ou para o qual a tecnologia já não existisse. Isso muda tudo. Muda porque Gilead não assusta como delírio. Gilead assusta como reorganização do que nós já conhecemos. Controle reprodutivo, autoritarismo religioso, vigilância moral, censura, expropriação de direitos e domesticação da linguagem. Atwood estava pensando em puritanismo, ditaduras, pânico moral, conservadorismo agressivo e até em políticas reais de controle de fertilidade. Ou seja, o Conto da Aia não inventa o horror, ele reorganiza uma lucidez brutal. E é isso que faz o livro continuar vivo. A história do livro é narrada por Offred, uma aia da República de Gilead. Gilead é um regime teocrático que substitui os Estados Unidos e transformou mulheres férteis em instrumentos reprodutivos do Estado. E repara só numa violência decisiva. Offred nem nome próprio, tem mais. Offred significa algo como de Fred. Ela passa a existir como pertencimento, como posse, como função. Ela vive na casa de um comandante e de sua esposa, Serena Joy, e sua tarefa é servir como ventre para a continuidade de uma elite masculina que governa em nome de Deus, da moral e da ordem. Mas Atwood não conta essa história como quem desenha um mapa político. Ela faz algo muito mais inteligente. Ela enfia o leitor dentro da experiência de Offred. A gente sente o quarto, o silêncio, o medo, a rotina, a vigilância, a disciplina do corpo, a humilhação cotidiana e, principalmente, a presença fantasmática de um passado que ainda não desapareceu por completo. Esse é um dos grandes acertos do romance. Gilead não é apenas um sistema. Gilead é uma máquina que entra na linguagem, no nome, no corpo e na memória. Agora eu quero entrar na parte mais interessante da análise literária. O Conto da Aia não é só um romance forte pelo tema, ele é muito forte pela forma. Atwood escolhe uma narração em primeira pessoa, fragmentada, atravessada por lembranças, hesitações, interrupções e lacunas. Offred não narra como quem domina a história inteira. Ela narra como quem tenta sobreviver à própria história. E isso é brilhante, porque a forma do romance imita a condição da personagem.
A narrativa é sitiada porque a consciência dela está sitiada. Há uma alternância constante entre o presente opressivo de Gilead e as memórias da vida anterior. A filha, o marido, o trabalho, o dinheiro, a autonomia, a leitura, a circulação livre no mundo. E cada lembrança funciona quase como uma contraprova moral. O passado mostra o tamanho da mutilação do presente. Além disso, Offred frequentemente hesita, corrige, revisa o que conta. Isso cria uma intimidade muito poderosa com o leitor. Ela não parece uma narradora perfeita, ela parece humana. E essa humanidade precária é exatamente o que o regime tenta destruir. Então, aqui vai uma frase-chave para você entender o romance. O Conto da Aia não é só uma distopia sobre leis absurdas, é uma distopia narrada por uma consciência sitiada. Se esse romance funciona tão bem, é também porque Atwood constrói personagens que encarnam modos diferentes de viver sob o autoritarismo. Offred é a sobrevivência em estado ambíguo. Ela não é heroína clássica, não é guerreira épica, nem é mártir. Ela pensa, ela teme, ela deseja, hesita, calcula. É justamente por isso que ela convence tanto. Porque a resistência dela não é grandiosa, ela é humana. Moira é o contraste disso. Ela representa a rebeldia frontal, a recusa mais evidente, a energia que desafia o sistema de maneira mais aberta. Por isso, ela funciona quase como espelho do que Offred gostaria de ser em sua versão mais corajosa. Serena Joy é uma das personagens mais cruelmente bem escritas desse romance. Porque ela não é apenas vítima do sistema, ela ajudou a legitimar ideologicamente o tipo de mundo que agora a aprisiona. Ela defendia a domesticidade feminina e acaba presa dentro dela. Isso torna Serena Joy uma personagem importantíssima. Porque mostra que sistemas autoritários também recrutam mulheres para vigiar, punir e enquadrar outras mulheres. O comandante, por sua vez, é a burocracia masculina da dominação. Ele não precisa ser um vilão espetacular. Seu poder está justamente na naturalidade com que administra o inaceitável. Lídia talvez seja a grande pedagoga do abuso. Ela ensina a submissão com frases de efeito, moralismo, chantagem emocional e falsa proteção. Ela não apenas reprime, ela reeduca a vítima para aceitar a repressão como cuidado. E isso, sinceramente, é o mais assustador. Eu acho que muita gente lembra de O Conto da Aia pelas imagens mais famosas da trama, mas uma das maiores genialidades de Atwood está no final da história. O livro não termina simplesmente com o desaparecimento de Offred. Ele continua nas chamadas notas históricas, quando acadêmicos do futuro discutem aquele relato em um simpósio. E aqui Atwood aplica um último golpe, porque de repente o que era sofrimento vivido vira objeto de análise. O que era desespero concreto vira material de uma conferência. O que era uma voz feminina tentando sobreviver vira documento administrado por mediação institucional e, de novo, majoritariamente masculina. Isso é brilhante porque impede qualquer final confortável. Gilead talvez tenha acabado, mas a lógica de enquadrar, relativizar e administrar a voz da mulher continua em cena. As notas históricas são o último golpe do romance. Elas mostram que não basta derrubar a tirania, é preciso também disputar a forma como a história da tirania será contada depois. A minha leitura crítica de O Conto da Aia é bem clara. Esse romance continua enorme porque ele mostra que o autoritarismo mais eficiente não começa necessariamente quando ele arranca todos os direitos de uma vez. Ele começa quando convence uma sociedade de que o corpo de algumas pessoas pode ser administrado por outras. Essa é, para mim, a grande sacada de Margaret Atwood. Ela entendeu que regimes como Gilead não nascem do nada. Eles crescem a partir de medos antigos, moralismos reciclados, nostalgia fabricada,
religião capturada pelo poder e uma disposição coletiva para trocar liberdade por ordem. E o livro fica ainda mais forte porque não trabalha com caricaturas fáceis. Serena Joy não é apenas uma vítima, ela ajudou a empurrar o mundo nessa direção. Offred não é a heroína perfeita, ela sobrevive como pode. O comandante não é um demônio folclórico, ele é a banalidade burocrática da barbárie. E Aunt Lydia é a cara da pedagogia do autoritarismo, ou seja, Atwood não escreve apenas sobre um regime, ela escreve sobre os mecanismos que tornam esse regime pensável, aceitável e defendível até. Se eu tivesse que resumir a minha opinião numa frase, eu diria o seguinte, que o conto da Aya continua vivo porque ele mostra como a violência pode chegar vestida de ordem, fé, proteção e normalidade. E isso faz dele um romance profundamente atual e, quiçá, atemporal também. Poucos romances conseguiram fazer três coisas ao mesmo tempo como o conto da Aya fez. Virar clássico literário, virar símbolo político e continuar sendo alvo de censura. O figurino das Ayas saiu do livro e virou imagem de protestos em várias partes do mundo, especialmente em manifestações por direitos reprodutivos e contra retrocessos autoritários. Isso diz muito sobre a força cultural da obra. Ela não ficou presa na estante, ela entrou na rua. E talvez isso aconteça porque Atwood tocou num nervo permanente da vida política. A tentação de transformar corpos em território de tutela e moral, em ferramenta de poder. Agora eu quero te ouvir. Para você, o conto da Aya assusta mais como crítica ao patriarcado, a religião capturada pelo poder, ou a facilidade com que uma democracia pode apodrecer por dentro? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão vale muito a pena. E me diz também qual outra distopia você quer ver aqui no Teoria Literária. 1984, Admirável Novo Mundo? Já temos um vídeo sobre Fahrenheit 451. Se este vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que gosta de literatura, com alguém que se interessa por política ou com alguém que ainda acha que a distopia é um exagero. Às vezes a literatura não exagera, às vezes ela só enxerga as coisas um pouquinho antes. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Eu sou o Raul Silva e este foi mais um episódio do Teoria Literária. Até a próxima! Este podcast é uma produção de O Estopim, gravado nos estúdios de O Estopim Mais, Comunicação e Conteúdo.